Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 1º de abril de 2021, pregão de quinta-feira. E lembrando, né, que amanhã não haverá pregão, tá? Por conta aí do feriado, né? Então vamos lá. Último pregão da semana. O índice futuro ele estava subindo, né? Subiu aí por 4 pregões consecutivamente e lateralizou ontem e hoje caiu forte, tá? Caiu forte, mas permanece acima da média de 20 períodos, tá? Como ele está dentro de uma região de consolidação, ele está sem tendência, tá? Não rompeu o topo anterior. Então assim, tudo pode acontecer, tá? Não é porque ele parou acima da média de 20 que ele vai permanecer acima da média de 20, né? E você pode ver que, olha só, ele veio aqui abaixo da média, né, um momento anterior, né? Então assim, ele é como se é o seguinte, ele forma um caminho e ele fica voltando para as regiões onde ele já percorreu, tá? E quando isso ocorre, não há tendência, simples assim, né? O preço não é direcional, tá? E portanto, né, você pode ver que a média está flat, a média ela está praticamente em linha reta, né? Não tem nenhuma inclinação em relação à média. Tudo pode acontecer, tá? O mini índice está, o Ibovespa, né, o índice futuro, eles estão aí em grande incerteza, ok? O gráfico de 60 minutos, houve aí no pregão de hoje aí grande queda, né, consecutivamente lateralizou um pouco, mas caiu em direção à média de 200 períodos. O OBV caiu também bastante, o volume financeiro também, tá? Vamos ver se tal movimento vai continuar. Olha, no pregão de hoje, o que teve para quem é o seguinte, quem opera tendência, né, você espera a formação de pivôs. Ou seja, você espera, né, o preço ele sair da média, seja para qual lado for, por exemplo, aqui estava em movimento de queda. Então ele sai da média, forma um fundo mais baixo, vai até na média, forma um topo mais baixo que o topo anterior e aí ele continua a cair, rompendo o fundo anterior e assim por diante, fazendo topos e fundos, neste caso, descendentes, tá? Quando isso não ocorre, você tem que trabalhar com resistências, né, suportes e resistências, tá? Então, né, olha só, ele tinha uma resistência importante aqui, um suporte, aliás, né, abaixo do preço importante aqui, ó. Então, assim, a partir do momento que ele rompe, ele cai aí e chegou a cair 1000 pontos, tá? Só que, enfim, você vai ter uma condução aí de uma maneira, né, bem curta, tá? Se o preço virar, você sai fora. Olha só, ele estica, ele se lateraliza. Você, depois da lateralização, você coloca uma ordem aqui abaixo, tá? Ele chegou a cair 700 pontos, né? Você teria... Então, assim, são pequenos pontos, tá? Onde são possíveis pegar. Aqui, ó, ele tem uma grande lateralização. Você poderia pegar, se ele rompesse aqui em cima, daqui até a média 300 pontos. Ou se ele rompesse o suporte, tá? Aí aqui, ó, foi 500 pontos. Não tem como você saber até onde ele vai. Então, se você tem aí, ó, o alvo de 100, 200 pontos, tá? Seria possível você pegar esses movimentos assim, sabe? Rompimento de resistências importantes, igual, ou suportes, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Né? Olha só, essa mínima de ontem, tá? Vamos pegar aqui, ó. Essa mínima de ontem, né? Aí aqui, ó, você traça um suporte, tá? Rompeu, ele rompeu aqui, ó. Olha só. Quando ele rompeu o suporte, ele tem 570 pontos. Dá para você pegar pelo menos 200, 100, 200, 300 pontos aqui, ó, só no impulso, tá? Sem você tomar nem calor nenhum, só no impulso. Olha só, ele fez um candle aqui, ó, olha só. Ele rompe, quando ele rompe, ele anda 239 pontos sem voltar.
Então assim, são impulsos, né, que tem em momentos. Então assim, esse tipo de trading, né, não sei se pode chamar de scalping, né? Esse tipo de scalping, rompimento de suportes e resistências, é possível, tá? É possível, mas você tem que saber aí, ó, identificar, né, os suportes e resistências importantes, e os seus alvos têm que ser pequenos, tá? Muito pequenos, né? No máximo aí, ó, 200, 300 pontos, tá? E com um modo de condução assim bem rígido, tá? Bem rígido, né? Porque é um risco, né? Você romper o suporte e resistência, ele pode voltar para fazer pullback. Então você vai pegar o impulso do rompimento. Rompeu, ele tem um impulso grande, né? Igual aqui, ó, rompeu, ele teve um pequeno fôlego aqui, mas chegou a 436 pontos de impulso. Impulso inicial sem voltar 230. Impulso completo foi 412. Aí depois ele voltou e chegou a esticar 500 pontos. Então são pequenos momentos de scalping. Mesmo assim, né, você tem aí regiões, são pequenas regiões, tá? Sei lá, talvez aqui uma, aqui essa região outra, essa região aqui também que rompeu outra, entendeu? É isso que é possível fazer, tá? Trade de tendência não há. Quando há trade de tendência, você vai, né, opera a tendência, rompimento lá do primeiro pivô da tendência e só alegria, tá? Mas quando não há grande volatilidade, é isso que é possível, ok? Vamos lá para o mini dólar. O mini dólar, ele chegou a romper abaixo da média de 20 ontem. Eu falei, olha, o mini dólar, ele tem muita volatilidade, né? Muita volatilidade. Então até mostrei isso aqui, né? Eu falei ontem, falou, ó, ele chegou, olha só, romper aqui embaixo, depois voltou a subir. Então vamos dar uma chance aqui para o mini dólar. E acabou que teve um candle altista hoje, né? Olha só, né? Hoje subiu, né? Subiu forte, um candle de força. O volume foi baixo, mas subiu, né? Teve um candle altista. Acontece que, olhando para o mercado, tá? Olhando para o mercado todo, a gente tem que olhar para o mercado. O que, que o mercado está achando? O que, que o mercado, como que o mercado está se posicionando? O grande fluxo que está tendo, o grande fluxo que há no mercado, tá? O volume da bolsa, dos ETFs, o volume do dólar. Baseado em tudo isso, a gente está vendo que os investidores, eles estão posicionados em dólar, tá? Eles não estão querendo abrir mão do dólar. Então esses grandes impulsos de queda que tem aí, 99% são ações do Banco Central vendendo swaps cambiais para tentar baixar o dólar, tá? Porque isso reflete na economia brasileira, importações, etc. Então são atuações do Banco Central, mas os investidores estão comprados em dólar, não estão querendo abrir a mão. Porque é o seguinte, quando o dólar ele cai, ele entra, por exemplo, numa tendência de baixa, tá? É porque a economia brasileira está boa, e aí a bolsa ela entra em tendência de alta. A gente acabou de ver que o mini índice, né, tá em lateralizado. Então, entendeu? Então assim, o Ibovespa precisa estar em tendência de alta para o dólar entrar em tendência de baixa. Tá? Então a economia tá bombando, etc. Né? O índice de desemprego está muito baixo, tal. Não é o que está acontecendo hoje, né? Não é o caso. Tá? Por isso que fica essa grande volatilidade. Tá? Nós estamos numa grande lateralização. Se você pegar aqui o mini dólar, essa máxima, essa mínima, teve uma mínima aqui, ele não fez, olha só, ele sobe, vai até a média. O que ele tinha que ter feito? Bater na média, voltar a subir. Não fez. Ele vai abaixo da média. Aí ele decide voltar a subir e ficar acima da média. Aí ele caiu ontem, mas já voltou a subir hoje. Então assim, é uma imensa volatilidade, tá? Então a bolsa está na grande lateralização. Por quê? Porque os investidores não estão querendo abrir mão do dólar, tá? Não está no momento em que a economia está bombando e aí eles vendem dólar, né? Porque o dólar é o grande seguro, é o grande hedge, a grande proteção em relação à bolsa, né? Eles vendem dólar para poder ficar totalmente expostos em bolsa. Não é o momento, tá? Não é o momento. Bolsa brasileira não está em tendência de alta, né? Alguns papéis estão subindo, né? Outros estão caindo, etc.
pode, né, fazer um stock picking, né, uma seleção de determinados papéis, seja através de análise técnica ou fundamentalista. Mas bolsa está numa grande lateralização, tá? E essa lateralização reflete numa grande volatilidade, tá? Né, hoje aí, ó, mini dólar subiu, né? Rompeu a média de 200, rompeu a média de 20 períodos também, né? E teve aí um grande impulso de alta, né, no gráfico de 5 minutos, né? Ele dá uma esticada, vem na média de 20, dá uma esticada, bate na média de 200, lateraliza, rompe a média, dá uma outra correção para poder subir. Então assim, ele foi bastante direcional. Candle de força que teve, esse candle aqui foi um candle de força, candle barra elefante. Depois do gift, né, quem entrou, conduziu aí, ó, teve a possibilidade de 15, 16 pontos, 40 pontos até média de 200, no total 56 pontos de expansão que teve, tá, no mini dólar. Então, né, foi um dia de volatilidade, não foi assim, não respeitou a média de 20 simetricamente, né? Ele veio abaixo da média de 20, olha só, em dois momentos. E isso deve ter gerado stops, né? Você entrou aqui embaixo, mas você saiu aqui em cima, tá? Você esperou romper. E aqui que ficou mais feio, não vejo entrada aqui não, tá? A não ser, voltando lá ao que eu falei antes, né? Para o mini índice, né? No mini dólar também, tá? Fez um candle de força. Aqui esse candle de força e a média inclinada para cima, que seria um sinal aqui para venda. Aí você saiu aqui em cima, para compra, aliás, né? Você saiu aqui em cima. Então, na confirmação aqui, ó, até a média de 200, até a média de 240 pontos, tá? Aqui lateralizou. Aí você pegou a máxima aqui, quando rompeu a máxima, voltou, gerou stop. Aí depois romper essa máxima aqui, gerou 6, 7 pontos, né? Acaba que o mini dólar, ele é mais volátil, né? Ele tem uma oscilação maior do que o mini índice, né? O mini índice, olha só, ele não foi tão direcional assim, não respeitou a média, mas tiveram pelo menos dois momentos aí de 500 pontos, por exemplo, tá? De scalping, tá? E o mini dólar teve, né? A chance melhor que teve foi aqui, ó, né? Depois da abertura, tá? Uma grande volatilidade, né? Mercado lateral, né? No todo, numa visão macro, ele está em movimento lateral. A volatilidade impera aí. E tem que ter paciência, tem que ter técnica de scalping ou de trading muito bem definidas, tá? BOVA 11 caiu forte, né? OBV em queda. Vamos esperar para ver. Lateralizado, não tem swing trade em BOVA 11, tá? Não tem swing trade, né? O Small, olha só, o Small formou o candle barra elefante, Small 11, o ETF do índice Small Caps, fez um gift, e aí a entrada acima, falei 135 e 67, não acionou, caiu, tá? Caiu. Então, né, acionaria só se rompesse aqui, ó, confirmando este possível pivô de alta. Mas se cair mais, e cair mais de 2/3 do candle barra elefante, ele invalida essa entrada, tá? Se cair abaixo da média de 20, nem se fala. Então é paciência, tá, meus amigos? Muita paciência. Atom 3 continuou subindo hoje, uma alta um pouco menor do que ontem, mas continuou subindo. O mercado está vendo com bons olhos aí. O papel saiu da região de R$4 para R$11, né? Coisa absurda. Mas é aquela, né? Ele vai subindo. Aí quem comprou em 4, quem comprou em 5, quem comprou em 6, em 8, começa a ganhar 20, 30, 50% com a alta. E aí começam a vender. E é quando o papel começa a cair, para fazer a chamada correção, tá? Então, o melhor momento que você comprar é depois de uma correção, tá? Porque quem comprou e começa a ter lucro, obviamente, muitos estão comprando, muitos vão começar a ter lucro, tá? E a realizar esse lucro. E aí que o papel cai. E aí que os espertos mesmo, né, o smart money, entra. POSE 3 continua em movimento de alta, né? Confirmou aqui, ó, esse pivô de alta, né? Custou a confirmar esse pivô de alta.
é difícil, tá? Você entrar num trade assim, ó, no meio do caminho, é difícil, afastado da média, porque tá, você entrou aqui na confirmação do pivô. Onde você coloca o stop? Você está colocando stop barra barra? Beleza, você pegou aqui um impulso, você está com uma valorização, mas ele pode a qualquer momento vir na média, tá? A não ser que você conduza pelo gráfico de 1 hora. Tesla, mesma coisa para Tesla 3, ok? Chips 3 caiu forte em movimento de correção, ó, eu falei, ó, saiu da região de R$2, foi para 2,70, né? Valorização aí, ó, para quem comprou aqui embaixo, valorização de 54%, quem comprou aqui, valorização de 30%. O pessoal começa a realizar o lucro, tá? Não fica subindo ad eterno. M dia 3 caiu forte e os 3, o IS3, S3, né, caiu forte. Eu vi um artigo falando bem desse papel, né? Não sei, vamos ver se vai formar um pivô de alta aqui. Mas no swing trade, o alvo no máximo seria até na média de 200 períodos, ok? Gráfico mercado americano, aliás, Nasdaq subiu hoje, tá, mas ainda está dentro da região de lateralização, tem esse topo aqui. Quem rompeu o topo histórico foi o SP500, rompeu o topo histórico acima aí dos 3.991 pontos, tá? O SP500, vamos ver se vai fazer um pullback aqui, e nos prazos menores para acompanhar esse pullback é mais interessante. E Dow Jones permanece dentro da região de lateralização, só o SP500 corrompeu o topo histórico, tá? Os três índices da bolsa americana eles não estão alinhados, tá? Nasdaq é o que mais sofre porque as ações de tecnologia são as mais voláteis, tá? Então olha só, o topo histórico de Nasdaq está lá em cima, 14 mil pontos, né? Tá longe ainda do topo histórico, sendo que a SP500 acaba de romper o topo histórico, tá? Então é isso, né? Os índices estão aí, cada um em uma determinada situação, ok? Aproveitando o feriado, para você que não sabe nada de análise técnica, nosso curso de R$ 69,90 está em promoção por R$ 22,90, tá? Aproveita aí, só mais 5 horas neste preço para você estudar no feriado, tá? Já para você que quer fazer esse curso e outros, os setups, receber planilhas de setups diariamente, participar do nosso canal em grupo exclusivo, nosso plano de assinatura por apenas R$ 49,90 por mês. Entre no link e veja aí todas as nossas avaliações, né? Estamos aí, ó, de 0 a 5, nossa avaliação é 4,9, apenas 0,1 abaixo da máxima, tá? Então, alguma coisa tem de boa aí que, né, os nossos assinantes espontaneamente nos avaliaram, ok? Olha, eu vou ficando por aqui, né? E desejando a todos aí um bom feriado e um bom final de semana, tá? Né, amanhã não tem bolsa de valores, pelo menos, né, a bolsa brasileira, né, quem opera forex, né, criptomoedas, principalmente criptomoedas, né, são 24 horas, não tem feriado, não tem nada. Mas bolsa, né, Ibovespa, ações, etc, não tem mais. Então desejo a todos aí um ótimo feriado. Aproveite aí para estudar, para poder analisar a sua estratégia, analisar aí os seus diários de trade, ok? Né, fique em casa, né? O número de mortes aí está muito grande. Ontem o Brasil ultrapassou 3.900 mortes só em 24 horas, né? Então assim, né, a pandemia está no seu auge, no seu nível máximo, e quanto, né, todos aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa para não haver contaminação, aglomeração nem nada, porque o SUS está em colapso, tá? Então assim, né, eu ouço relatos, né, de pessoas que foram internadas e tal, então a situação está caótica, calamitosa, tá? Então é isso, um abraço a todos, né, um bom final de semana e se Deus quiser, até semana que vem.